Quer receber mais 2 episódios exclusivos por semana? É só clicar no link aqui na descrição. Com apenas R$ 12 você apoia nosso podcast, ajuda nosso trabalho a continuar e ainda recebe mais 2 episódios, um na terça e um na quinta. Fala galera, tudo bem? Mari aqui, como é que vocês estão, meus musers? Gente, vocês estão de fone? Onde é que vocês estão? O que vocês estão fazendo agora? Me conta. Estão lavando uma louça? Estão na academia? Quem sabe indo pro trabalho, dirigindo? Ó, eu quero que vocês prestem muita atenção nos detalhes dessa história, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, para a história da Tânia. Mas então, Eu conto ou você conta? A Tânia é uma mulher de negócios. E o que eu quero dizer por uma mulher de negócios? A Tânia, desde pequena, sempre trabalhou muito. E era algo, aliás, é algo que ela adora fazer. A Tânia sempre foi muito independente e desde pequena ela sempre soube que ela queria o quê? Queria ser chefe, né? Que é o sonho de quase todo mundo. Ter seu próprio negócio, trabalhar para você mesma. Hoje em dia, gente, quem não quer, né? Às vezes até do conforto da sua casa. Então, tamo junto, Tânia, eu entendo. A Tânia é essa mulher, uma mulher de negócio, e ela sempre correu muito atrás de prosperar, de ter uma vida melhor, até conseguir montar a sua própria empresa até hoje, que vai muito bem, obrigada. Enfim, a nossa musa é uma mulher maravilhosa, independente, que tá ali na casa dos 50 anos. Casada? Não. Divorciada. Já tem mais ou menos uns 5, 6 anos que ela se divorciou e desse casamento ela teve um filho. E o porquê Tânia e seu ex-marido se separaram? A Tânia disse assim: Mari, eu sou uma mulher muito confiante, muito segura de mim, muito independente. E com o tempo, eu fui, graças a Deus, tendo uma condição melhor que meu marido, ganhando um pouco mais. Mas assim, o que era meu era dele, até um ponto que ele começou a ficar muito acomodado. muitos homens falam que gostam desse tipo de mulher, mas na verdade alguns se sentem um pouco ameaçados. E foi o que aconteceu com o casamento da Tânia. Nesse caso, foi desgastando algumas coisas que aqui não são tão relevantes, mas que ela garantiu que tem a ver também aí com o status e com o desenrolar da carreira dela, de como as coisas foram acontecendo. O marido às vezes vinha com papo que estava se sentindo fracassado, ele quis trabalhar com ela, mas enfim, ele era de uma área ótima, que não tinha nada a ver com a área da Tânia. Ela até tentou ajudar ele, mas a real, folgado. Ele era um folgado, porque até quando ficava em casa não ajudava com nada, não lavava uma louça. Muitas aí já conhecem esse tipo, né? Enfim, gente, o que rolou? Esse casamento acabou, foi ali amigável a separação e o ex-marido dela não ficou com nada, nenhuma parte da empresa que era total dela. O tempo foi passando e a Tânia, depois de estar um pouco melhor ali, né, o coração parte, mesmo que às vezes não tem mais amor, às vezes não tem mais paixão, mas a gente fica triste, né? É um casamento, é uma vida junto. Eles ficaram juntos ali quase 10 anos e não deu certo. A Tânia, agora, depois de alguns meses desse divórcio, estava pronta para voltar para a pista. E aí, como uma boa mulher solteira, viva, bonita, cheia de energia, o que a Tânia queria? A Tânia queria rolê, queria beber, queria conhecer gente nova. O lifestyle dela sempre foi mais saudável. Faz a marmitinha ali no final de semana, vai pra academia. Às vezes ela consegue correr no condomínio dela. Ela tem uma vida boa, gente, de verdade. A gente tá falando aqui de uma pessoa que já tem uma situação mais estável na vida dela. E tá tudo bem. Enfim, ela tava nessa fase aí meio da noite, saindo à noite,
foi fazer uma academia nova, aí fez amizade com uma galera, começou a sair pra bar e tals. E um dia, a Tânia foi a um bar com uma amiga dela da academia, que era uma amiga bem próxima também, uma amiga não só ali da academia, mas elas faziam outros programas juntas. Então, essa amiga era uma confidente. Elas estavam nesse bar, um bar super movimentado, era uma sexta-feira, elas estavam bebendo e de repente na mesa do lado delas tinha um grupo com 3 homens e que ficavam olhando diretamente para a mesa delas. Foi aí que a amiga da Tânia falou: Amiga, você não acha que esse cara da mesa de trás tá te dando mole? Eu tô achando que ele tá olhando muito pra cá. a Tânia não é besta, também já tinha percebido. Só que sabe quando você fica, será que olhou? Será que não olhou? Será que eu tô doida? E aí aquilo ali, né, a amiga confirmando o pensamento dela, ela levou um pouco mais a sério e falou: Amiga, eu acho que você tá certa mesmo, ele tá olhando. Ele é um gato, né? Mas nossa, fala sério, eu acho que ele deve ter, sei lá, uns 25 anos. Será que não é muito novo, amiga? Gente, eu acabei de me tocar que eu tô fazendo uma voz muito de adolescente, né? E a Tânia é uma mulher de 50 anos. Não que ela não possa ter uma voz assim, mas eu tô fazendo uma voz muito. Ai, ai, ai. Eu não sei por quê, eu achei que essa história talvez ia sair para os assinantes, aí eu tô aqui na minha cabeça pensando, bom, vou fazer a minha melhor sonoplastia. Aí agora, no meio do negócio que eu me toquei, gente, não, isso aqui vai ser editado pela Carolzinha, faz o plim. Plim. Então tá bom, né? Talvez eu até corte tudo isso aqui. Voltando pra Tânia, no bar com um gatinho novinho. Gente, o que aconteceu? Aquela troca de olhar foi desenvolvendo ali para uma aproximação depois de umas cervejas a mais. Até que esse cara tomou coragem e chegou na Tânia. Oi, tudo bem? Meu nome é Jorge. Qual que é o seu nome? Meu nome é Tânia, prazer. Tânia, que nome lindo. Eu te achei tão bonita. E aí eu resolvi vir aqui conversar com você. Você é solteira? Tá sozinha aí? Eu? Sim, eu sou solteira sim, tô sozinha, Clara. Pronto. Foi assim que começou essa troca de olhares, que depois virou uma conversa e que eventualmente eles ficaram a noite toda ali no barzinho juntos. Durante essa conversa, a Tânia descobriu que ele não era tão novinho assim. O Jorge já tinha 32 anos. A Tânia tinha 50. A diferença de idade, gente, era grande? É um pouco sim. Mas eles já estão também numa idade que, né, ninguém ali é besta mais, nem ingênuo, nem muito novo e nem muito velho. Isso é o meu ver. O que a Tânia queria não era um relacionamento. Ela queria uma noite, ela queria o corpinho dele, ela queria se divertir, tá com um cara legal. O papo tava super fluindo. Por mais que ele fosse mais novo, eles tinham vários interesses em comuns. Não só interesses, como hobbies e gostos. E nessa de conversar um pouco mais ali no barzinho, eles foram no bar pegar um drink e a Tânia falou. Qual que é o seu drink favorito? E aí ele disse. Ah, adivinha. A Tânia, sei lá, vai, fala aí. E o Jorge disse que o drink favorito dele é pina colada. A Tânia deu uma risadinha meio que incrédula, porque acreditem ou não, pina colada também é o drink favorito dela. Gente, aqui não é pina colada, tá? Mas eu adoro o nome desse drink, então eu tô colocando pina colada pra vocês. Os dois então caíram na gargalhada, pediram um drink no bar, uma pina colada, só que não era muito boa. E aí depois de uma pina colada ou outra, já estava mais pro final da noite, o Jorge resolveu fazer o convite. Perguntou pra Tânia se ela não queria tomar uma pina colada lá na casa dele. Eu tô achando que esse nome pina colada chega a ser até meio porn, né, gente? Só pra vocês entenderem melhor, o Jorge já foi barman.
Ele realmente sabia fazer uma pina colada muito boa. E para comprovar, a nossa musa foi, gente. Eles pegaram ali um carro de aplicativo, ela foi para casa dele. Não façam isso assim, né? Porque conheceu ali, primeira vez e tal. Ela garantiu que estava tranquilo, porque a amiga dela, que foi com ela no barzinho, acabou ficando com outro cara lá. E esse grupo tinha amigos em comuns aí e tal. Enfim, dava para rastrear qualquer coisa. O paradeiro de Tânia. E ela deu esse voto de confiança. Foi para casa do Jorge, onde o mesmo preparou uma pina colada maravilhosa. O apartamento do Jorge era bem bonitinho, viu? Ela ficou impressionada. Ele morava com outro cara que, ufa, não estava lá, porque as intenções dela eram péssimas. Ótimas e péssimas ao mesmo tempo. O Jorge colocou uma musiquinha, eles sentaram no sofá, o drink estava uma delícia, conversaram um pouquinho mais. Era tão agradável ficar ali na presença dele. Uma coisa foi levando a outra, e quando a Tânia viu, ela já estava pelada na cama do Jorge. E os dois tiveram uma noite de amor. E sim, amor. Eu falei, amor? Ela disse, amor. Amor porque o Jorge foi um cara muito carinhoso com ela durante o sexo. Muito cuidadoso, preocupado. Sabe aquele cara que espera você chegar lá? Aquele cara que pergunta se tá bom daquele jeito? Aquele cara que quando você fala, Continua exatamente assim. ele continua, ele não inventa e muda a posição? Esse cara é o Jorge. Então foi uma noite muito gostosa. A Tânia ficou super encantada com ele. Mas como eu falei pra vocês, ela não queria se amarrar. Não queria, nem assim amigos com benefícios, sabe? Amigos com benefícios não, né, gente? Amizade colorida. Ela não tava nem pra essa vibe, porque pós-divórcio, Tânia queria curtir. E ela curtiu, viu? Não uma, nem duas, mas 5 vezes. Que foi o número de vezes que ela teve orgasmo transando com o Jorge. Uau, palmas. Eu adoro essas palmas aqui, porque tem pessoas que merecem essas palmas. Vamos fazer elas mais recorrentes aqui para pessoas que merecem, tá bom, Carol? Gente, happy days, né? A musa pegou no sono, depois de ter trabalhado ali a noite toda, e de manhã, na pontinha do pé, ela se despediu do Jorge. Ele pediu para ela algum contato, ou um telefone, uma rede social. A Tânia não ia passar rede social de jeito nenhum. E aí ela resolveu, depois de muita insistência dele, tá? Passar o número de telefone. Só que a Tânia passou o número de telefone falso. Ela passou o celular dela o número errado. Tudo isso, né? Todo esse negócio de mentir pro Jorge, pro nosso amado Jorge, porque ela não queria se envolver. E aquele cara era um cara muito interessante que provavelmente poderia não ser um namorado, um marido, não daria um casamento, mas ela sabia que tinha muita chance dela se envolver. Ela foi embora, como era cedo, nem deu tempo dele saber, né, que o número dela estava errado ou não. E Tânia vazou para casa. A única coisa que ela sabia do Jorge era o endereço e o nome dele, mais nada. Voltando para casa, a musa passou ali pelo porteiro, ele deu aquela olhada, né? Sabe aquela olhada como quem fala: Parece que a senhora saiu com essa roupa ontem e tá voltando com essa roupa hoje de novo. walk of shame, já sabe que você dormiu em algum lugar que não foi a tua casa, já te julga, já te olha, já quer saber, já, enfim. Rola isso, né? Ela voltou, passou ali pela portaria, olhando para baixo, com a maquiagem meio borrada, tomou um banho, deitou, descansou. E no dia seguinte, né? Não no dia seguinte, naquele mesmo dia, porque era um sábado de manhã, ela teria várias coisas para fazer. Aquela rotina de quem trabalha na semana. Ai, quer fazer uma unha. Ai, às vezes tu quer ir no mercado. Você quer ver seu filho, ver sua família, fazer uma comidinha. Como eu falei, musa fitness, faz marmita,
tudo isso. E tinha uma outra coisa também. Na segunda-feira de manhã, a Tânia tinha uma reunião muito importante no trabalho dela, onde ela e o sócio dela estariam presentes para poder tocar a reunião ali com a equipe. Beleza, gente. Dia seguinte, Musa, bonita e arrumada como sempre, mulher vaidosa que ela é, Tânia foi para o trabalho. Chegando lá, ela tinha reservado uma das salas de reuniões para poder fazer a reunião, como eu falei para vocês. E assim que a Tânia está se encaminhando para a sala de reunião, ela começa a ver algo esquisito. Porque essa sala de reunião é aquelas salas que. Como que eu vou explicar? Resumindo, gente, não eram paredes, eram vidros, como se fosse uma caixa de vidro no meio do escritório. Enfim, então quem tá de fora consegue ver quem tá dentro e vice-versa. E quando a Tânia se aproximou e entrou na sala, que era a sala que ela tinha marcado a reunião dela, quem que tava lá? Quem que estava lá? Ele mesmo, nosso muso, o Jorge. E aí, tem uma coisinha que eu não falei pra vocês. O Jorge, aliás, essa reunião aí não era qualquer reunião. O Jorge não era cliente, não. Sabe quem era o Jorge? O Jorge era um dos funcionários, aliás, quase funcionários, que estavam aplicando para uma vaga naquela empresa. Aquela reunião ali era uma rodada final de entrevista. E o Jorge só precisava passar pelo último chefão, que nem no videogame. Mal ele sabia que o último chefão era a Tânia. Qual a chance, gente? Sério. Incrível, assim, inacreditável. A Tânia ficou pálida. Pálida. As perninhas até deu uma tremedeira, assim, de leve. Ela olhou, assim, deu uma regalada. Mas o Jorge, como vocês sabem, é um muso, manteve ali a calma, fingiu que não a conhecia, cumprimentou o sócio da Tânia, cumprimentou também ali. A Tânia não conseguia nem falar muito, sim. Ela deixou o sócio dela tocando um pouco a reunião e pensando, E agora? Se eu contratar esse menino, como é que vai ser? E se eu não contratar, como é que vai ser também? tem uma outra coisinha que eu não falei pra vocês. A Tânia não tinha parado de pensar no Jorge no final de semana. E ela estava muito arrependida de ter dado o telefone falso. Já que ela era solteira e desimpedida, por que não, né? Continuar ali, transar mais algumas vezes, ter mais alguns encontros? Que mal faria? Na cabeça dela, ela pensava. E agora, o que estava acontecendo? O destino pregando peças e colocando os dois um na frente do outro. Era um puta de um dilema. O que aconteceu? Depois dali, agora, pelo menos ela tinha o telefone do Jorge, porque ela tinha acesso ao currículo dele, né, gente? A entrevista correu tudo bem. E realmente, durante toda a entrevista, a Tânia ficou pensando: Ele é ótimo para esse cargo. eles entrevistaram uma outra pessoa no mesmo dia que não era tão boa quanto para a vaga. Então ela resolveu entrar em contato com o Jorge e resolver essa situação. A musa mandou uma mensagem e quase que instantaneamente ele respondeu. E ele já respondeu falando: Olha, então esse é o seu número verdadeiro? Então quer dizer que eu mandei mensagem para um número fantasma por 2 dias seguidos. Agora faz sentido. A Tânia tentou explicar um pouco a situação. Ao invés de ficar trocando mensagem, eles começaram a se falar no telefone. E aí resolveram que eles iam se encontrar. Se encontrar para falar sobre o trabalho, para falar sobre essa situação. E aí, quando eles se encontraram, a Tânia revelou que ele realmente era a pessoa indicada para a vaga, mas que se ele fosse entrar na empresa, ele não podia contar para ninguém o que tinha acontecido e também não iria poder mais acontecer. Tudo bem. Assim foi feito. E no dia seguinte, ele foi contratado. Isso, gente, foi num período assim de uma semana, sabe? Então, ele foi para entrevista, depois eles falaram um pouco no telefone, marcaram de se ver e ele foi contratado. Então, vamos dizer que ele foi na entrevista na segunda e ele foi contratado na quinta, na sexta. Ok. A vida passou. O Jorge começou a trabalhar lá. O tempo foi passando. Ele era um ótimo funcionário, foi a escolha certa.
A Tânia sempre dava uma olhadinha ou outra, porque ele era um gato, segundo ela, era um gato maravilhoso, não tinha como, e dava até um calor toda vez que ela passava perto da mesa dele, ela lembrava daquele dia. Até que um dia, num happy hour, uns 2 meses depois que o Jorge estava lá, os dois saíram para beber com todo mundo. O pessoal foi indo embora, foi indo um, foi indo outro. E aí rolou. Rolou, gente, rolou. Os dois ficaram mais uma vez. Foi intenso e foi tão bom quanto na primeira vez. E agora, a Tânia estava numa fase que ela não queria largar a mão disso, não. Mas ela também sabia o quanto antiético era aquilo. Na empresa, os dois sempre com aquela fachada profissional. Oi, tudo bem, senhora Tânia? Oi, tudo bem, seu Jorge? Tô boa, tá bem? Sempre assim, sempre sem transparecer muita coisa. E aí, o tempo foi passando, os dois com esse envolvimento não conseguiam ficar longe um do outro, palavras da Tânia aqui, até que ficou um pouco insustentável, porque um sentimento ali de mais luxúria, prazer e paixão foi desenvolvendo para algo maior. Teve alguns momentos da vida da Tânia, que aqui a gente não vai entrar em detalhes, muito difíceis, muito, muito, muito difíceis. E quem estava ali com ela esse tempo todo foi o Jorge. Eles já estavam no momento da relação que ele frequentava a casa da Tânia, que às vezes passava o final de semana lá, ou ela ficava na casa dele, namorados, só que não oficialmente. A situação era muito complicada. O que aconteceu foi que depois de um ano, os dois finalmente conversaram e resolveram oficializar esse namoro. E aí, gente, todo mundo ficou sabendo. Foi um bafafá na empresa, na família, com os amigos da Tânia, principalmente por conta da diferença de idade, um pouco também pelo cargo ali, né, de poder que ela exercia. Passou um tempo também, ele saiu da empresa, o Jorge, né, acabou saindo da empresa, conseguiu um emprego na área dele e finalmente eles conseguiram se livrar, pelo menos essas fofoquinhas ou comentários desagradáveis que eles tinham no ambiente de trabalho. O Jorge e a Tânia estão juntos até hoje. Já tem mais ou menos uns 4 anos que eles resolveram oficializar esse namoro. E aí, uma coisa que a gente conversou também bastante é porque ela já tem filhos. E às vezes o homem quer ter filhos. O Jorge não tinha filhos até então. E a Tânia super foi muito aberta, disse que não queria ter filhos e o Jorge também não. Mas ele disse que tem uma coisa que ele não abriria mão, era trazer um gatinho que ele tinha. Ele tinha um gatinho na casa dele, ele trouxe e hoje a família aumentou. Eles têm 2 gatinhos e um cachorro, mas nenhum filho juntos. Eles estão muito felizes. O Jorge é um profissional super competente também, já tá num cargo ótimo no trabalho dele. Os dois estão dividindo ali as coisas de casa. A Tânia tá muito feliz que ela não tem que ser a provedora, que ela também aprendeu hoje em dia que sim, ela pode cuidar, ela pode prover, mas ela também merece receber. Todas nós, né, meus amores? Todos nós, todos, porque a gente realmente, cada um tem um perfil, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de me doar mais do que eu gosto de receber. Só que às vezes a gente tem que aprender a receber. E receber o quê, gente? Receber um carinho, receber um elogio, receber um presente, saber receber as coisas boas que vêm pra gente também. E essa foi a oportunidade que a Tânia agarrou e deu super certo. Os dois são carne e unha e carne, estão muito felizes. O que ela quer saber é, vocês acham que ela foi muito antiética mesmo? Vocês fariam igual, diferente? Ela sabe que pode ser um pouco problemático, mas assim, comparado ao que ela tem hoje com o Jorge e vendo que tudo foi verdadeiro e realmente deu certo, ela não se importa muito com isso. Mas às vezes ela fica pensando. E aí ela mandou essa história pra gente, para saber o que vocês, musers, acham desse relato dela. E aí, você que nos ouve, já sabe.
Para comentar essa história e todas as outras, o link do nosso Telegram tá aqui na descrição desse episódio. Corre lá, dá sua opinião, ou se você não quer dar opinião, quer só futricar, ver o que o pessoal tá falando, pode ir lá, viu? A gente espera, porque tem lugar para você no nosso Telegram também. E antes de eu ir, um recadinho muito rápido. Estamos no YouTube já tem bastante tempo, mas eu andei atualizando os nossos vídeos. Então, quem gosta de assistir no YouTube ou na TV, ou enfim, assinante do YouTube, não é do Spotify, pode ser que seja, assiste por lá, tá bom, meus amores? Eu fico por aqui, espero vocês lá no Telegram. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!